Glória a Deus, foi. Eu já estava pensando em tirar a orelha aqui junto, sabe? Muito bem. Eu queria hoje meditar um pouco com vocês numa palavra que está na nossa leitura diária. Mais uma vez, lembrando que nós temos um perfil em que nós fazemos e temos um direcionamento da leitura diária. Muitas mulheres têm dificuldade de ler a Bíblia. E eu entendo essa dificuldade. A gente precisa, muitas vezes, ter um método de leitura. Mas, se você não consegue ler lá, tem um método para você tentar, um direcionamento. E se você não tem jeito mesmo de ler, pelo menos você pode lá ler 3 versículos por dia e comentados ainda, e tem sido uma bênção na nossa vida. Nós temos muitas mulheres que comentam os nossos versículos lá, são as escritoras fixas, olha que bênção, né? Tem aqui um time bom que escreve para nós lá, e a gente sempre é muito abençoado. E terça-feira é o dia sempre das convidadas escreverem. Quando não tem convidada, a gente escreve. Mas se você quiser escrever, e Deus tem te dado esse dom de ensino através da escrita, você pode nos procurar também para nos ajudar. Muito bem. Eu, mesmo assentada como você está, eu hoje vou falar de esforço com você. Vou falar que você precisa dar conta, sim, aguenta. Você precisa colocar a mão na arada, não colocar para trás. E para isso eu quero ler com vocês o que está escrito em Hebreus 12, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus, verá o Senhor, algumas versões. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Senhor, fala conosco. Essa é a tua palavra, viva e eficaz. Essa é a tua palavra que traz vida. Essa é a tua palavra que traz libertação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão e irmã, se tem uma coisa para a qual Deus chamou você, foi para que você fosse uma bênção na vida do teu irmão, na vida do teu próximo. Mas quem é o meu próximo? Você pode perguntar, quem é o meu próximo? Lembra que fizeram essa pergunta a Jesus? E Jesus, ele responde que o próximo não é aquele que talvez seja religioso, próximo não é aquele que talvez seja da sua família, ou seja, um amigo, mas próximo é aquele que tem amor e tem cuidado daquele que está passando por alguma necessidade. Esforcem-se para viver em paz com todos. De verdade, irmãos, quando leio isso aqui, eu pergunto para mim mesmo se eu tenho dado conta disso. Esforço. Nós vivemos, talvez, numa vontade muito grande de não ter trabalho para nada. A gente hoje só aperta botão para tudo, não é assim? Leandro, que coisa boa ver você aqui. Nós apertamos botão para tudo, nós não queremos levantar. Às vezes nós temos filhos remotos. Quem tem filho remoto aí? Sabe o que é filho remoto? Filho, pega lá para mim. Filha, faz assim para mim. Eu não tenho filho remoto, tem filha. Mas a gente não quer fazer mais nada, a gente quer sempre ficar sentado, enfim, esforço zero. Mas a palavra aqui, nessa noite, convida a mim e a você para nós nos esforçarmos. E a verdade é que muitas vezes nós achamos que nós não estamos nem aí. Eu não estou em paz com algumas pessoas, mas não estou nem aí, eu finjo que não existe. Mas eu não quero nem saber. Mas eu quero focar aqui com você muito nesse versículo 15, que diz para que cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Cuide, para que nenhuma raiz de amargura brote. E aí eu queria falar com você o que significa amargura. Segundo o dicionário, diz assim: tristeza ou angústia. Ou seja, a palavra aqui em Hebreus 12, 5 diz para que eu e você devemos cuidar, prestar atenção, estarmos atentas para que não surja nenhuma tristeza ou angústia. E essa é a definição do dicionário. E significa também que pessoas amarguradas ou
com raiz de amargura são pessoas que podem ser muito severas e que a qualidade dessas pessoas é a intransigência. A palavra diz para mim, olha, cuide para que não tenha ninguém assim, perto de você. Cuide para que as pessoas não estejam vivendo tristes, angustiadas, para que pessoas não sejam intransigentes. Márcia, não depende de mim. Eu quero dizer para você que depende, porque a palavra está dizendo que eu e você devemos cuidar, devemos prestar atenção. Então é da minha e da sua conta sim, amém? Tem a ver comigo e contigo sim. Tem a ver com a igreja, que é corpo de Cristo, e nós pertencemos a esse corpo, e tudo que acontece com qualquer parte do corpo faz efeito em todo ele, e eu e você acabamos sendo afetados também. Se amargura significa tristeza, angústia, ou ser intransigente, o antônimo de amargura, ou seja, o contrário, eu quero que você já comece a pensar aí se algumas pessoas precisam ser cuidadas por você. Será que tem gente perto de você que precisa ser cuidado? Que precisa ser vigiado em você, no Senhor? Que precisa da sua ajuda, do seu auxílio, do seu carinho, da sua proteção, da tua mão, afagando aquela pessoa? Se angústia e amargura é isso tudo, o antônimo de amargura, o contrário de amargura é doçura e consolação. E se tem algo que Deus chamou as mulheres para serem, é exatamente dócil. Eu e você precisamos entender a essência que nós temos em Deus, e a essência que nós temos em Deus vai fazer toda a diferença no jeito que eu trato aquele que está perto de mim. Sabe, queridos, não, como eu disse para você, Jesus uma vez perguntou quem era o próximo, e o próximo não é só aquele que é muito legal contigo. É bom a gente ter gente legal por perto, sim ou não? É bom nós termos pessoas doces por perto, sim ou não? É bom nós termos pessoas que são proativas. Amo gente proativa. É bom ter pessoas que veem a necessidade e elas logo fazem alguma coisa, tomam a frente. É bom nós vermos pessoas que tratam os outros e sempre tem uma palavra de consolação. E Deus te chamou para isso nessa noite. Se existe doçura e existe amargura, eu queria aqui falar com você como nós podemos identificar essas características na vida das pessoas. Ou o que pode tornar uma pessoa amarga. Eu não sei quando às vezes nós falamos a características de alguém, é bem normal, bem comum, vir alguém à nossa mente com aquela característica. Verdade? Pensou em alguém aí? Conhece alguém amargo, sim ou não? Conhece alguém angustiado sempre, sim ou não? Pois é. Então, como pode essa pessoa ter se tornado uma pessoa amarga? Eu sempre converso com as meninas e eu digo o seguinte, a gente precisa entender o que aquela pessoa passou para que a tornasse assim. É muito fácil avaliar uma pessoa que eu não sei o passado, que eu não sei o que aconteceu, que eu não sei a sua história, que eu não sei as suas dores, que eu não sei os seus traumas, e eu começar a falar que ela é assim. Mas eu tenho um papel muito importante nisso. Esforcem-se para que vocês cuidem uns dos outros. E algumas coisas tornam pessoas amargas. E uma das coisas que podem fazer com que nós nos tornemos amargos, e aí a gente já começa a pedir ao Senhor para tratar a nossa alma, tratar as nossas emoções nessa noite, e uma dessas coisas é talvez receber pouco amor daquelas pessoas que estão à nossa volta. Talvez nós tenhamos recebido muitas sementes de amargura, talvez na nossa infância. Talvez recebido sementes de amargura de pessoas que deveriam ter tido uma palavra de encorajamento para nós, uma palavra de consolação, e nós não recebemos isso, e nós crescemos com isso, e o terreno do nosso coração se tornou um solo fértil para que a amargura brotasse. Esse é um dos motivos. Uma comunicação pouco amorosa, sabe? Aquela pessoa que trata o outro sempre com... Eu não queria dizer grosseria, mas eu acho que essa palavra cabe. Trata a pessoa sempre de uma forma tão grosseira, uma forma tão sem carinho algum, e isso abre muito esse solo fértil para que a amargura seja lançada ali e produza.
A segunda coisa que talvez seja um dos motivos até mais fortes para tornar pessoas amarguradas... Gravou o primeiro aí? O primeiro é quando a pessoa recebe pouco amor. E quem é que tem que dar amor para o outro, irmão? Diga, sou eu. É você, sou eu. É quem está perto, é quem está do lado, é quem convive, é quem está na igreja, é quem está em casa. Quantas pessoas feridas na igreja? Quantas pessoas... Vocês já ouviram algo que diz assim, a igreja é um hospital? Já ouviram isso? A gente vai para lá doente para ser tratado. Já ouviram isso? Quantas pessoas chegam aqui doentes, chegam aqui maltratadas, chegam aqui feridas, chegam aqui com úlceras abertas, e ao invés de receberem consolação, e ao invés de receberem o cuidado, o amor, recebem palavras duras, recebem palavras que causam mais amargura. Mas eu sempre penso o seguinte, ninguém, escute isso, às vezes, como eu trabalho e atendo muitas mulheres, eu ouço muito isso de mulheres. Olha, mas eu cheguei lá, nem olharam para mim. Ou eu cheguei lá, não me deram oportunidade. Certa vez eu atendi uma senhora que, lá na outra igreja, eu sei que isso aqui não acontece, e a primeira coisa, a gente quando chega novo na igreja, a gente logo procura um lugar para a gente se enturmar, não é? Não é verdade? Você precisa se enturmar, certo? Não é assim? Então, aí, essa irmã, ela logo foi se enturmar aonde, irmãs? No coral de mulheres. Ela era uma mulher. O que ela fez? Flávia está aqui, Flávia conhece essa história. E aí ela falou assim, vou para o coral de mulheres. Lá é o meu lugar. Tem um monte de mulher. O que eu vou fazer? Vou lá, porque vai ter um monte de amiga para mim de Deus, porque crente, a gente ouve falar que crente, né? Então, eu quero ser crente, eu quero estar assim, em companhia, em comunhão. Irmãs, não deixaram a irmã cantar. Disseram que não precisavam dela lá. Disseram que ela ainda não era batizada. Disseram que ela ainda não tinha comunhão. Disseram que ela não tinha o perfil. Disseram que a voz dela não era boa. Alguém se identifica aí? Pois é. E essa nova criação em Cristo Jesus, nova criatura, ela ficou muito magoada. E adivinha qual a primeira atitude de uma pessoa que tem uma recepção dessa? A vontade dela é o quê? Mas glória a Deus, que no meio de algumas pessoas amargas, haviam pessoas doces, pessoas cheias do Espírito, pessoas cheias de Deus, pessoas cheias de consolação, pessoas cheias da graça, para trazer aquela mulher de volta. Ninguém pode tirar você daquilo que Deus planejou para a tua vida. Eu ouvi isso aqui no fórum sábado, e eu adoro, eu amo ser lembrada disso. Não deixe ninguém trazer um efeito na sua vida que Deus não planejou. Não dê o poder de ninguém tirar você da igreja. Não dê a ninguém o poder de maltratar você. Não dê a ninguém o poder de humilhar você. Porque mais forte é o que está em você do que o que está no mundo. Uma vez uma irmã falou assim, Márcia, gente, vou contar, hein? Márcia quase saiu da igreja por sua causa. Eu ia perder a minha salvação por sua causa. Opa! Como assim, irmã? Então, porque me disseram que você falou. Eu falei, vamos parar. Vamos fazer o seguinte. Quem disse que disseram que disse que eu falei? Não, mas você... Eu falei, irmã, sabe, queridos, a gente precisa esforçar para a gente não cair nessas armadilhas de Satanás e dar o poder a outra pessoa de sair da casa de Deus ou de chegar àquele ponto de dizer, olha, quase perdi a salvação. Eu falei, irmã, você não entendeu nada quem Cristo é. Os nossos olhos, eles precisam estar fitos no Senhor Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Mas você precisa se esforçar para poder abençoar o irmão, certo? Então, a segunda coisa que às vezes
nos torna amargas, e isso é muito sério. É um paralelo desse texto, e é a primeira vez que esse texto aparece na Bíblia com relação à raiz de amargura, e esse texto está em Deuteronômio, eu quero que você ouça aí, versículo 18, ele vem relatando da mesma forma assim: cuidem que não haja entre vocês nenhum homem, nenhuma mulher, clã, tribo, cujo coração se afaste do Senhor. Escute. Primeiro motivo, recebermos pouco amor. Mas o que eu amo em Deus é que o amor dele supre todas as nossas necessidades e supre qualquer amor humano. Então, cuidem que o teu coração não se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar outros deuses. Márcia, eu não sou idólatra, eu não adoro outros deuses, eu não tenho outro Deus diante de mim que não seja o Senhor, mas eu e você sabemos que qualquer coisa que tome o lugar do nosso coração, o primeiro lugar da nossa vida, se torna idolatria. E para que você não adore daquelas nações e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza um veneno amargo. Ou seja, a segunda coisa que pode me tornar uma pessoa amarga, uma pessoa sem doçura, uma pessoa sem amor, uma pessoa sem trato para o meu próximo, é afastar o Senhor da minha vida. Bom, primeira coisa, então, é que depende de mim e de você o cuidado para essa vigilância. Cuidem, diz a palavra de Deus assim, cuidem para que não haja no meio de vocês e que ninguém se exclua da graça de Deus que está, e que nenhuma raiz de amargura produza na sua vida. Então, depende de mim e de você o cuidado e a vigilância, certo? Então, todo mundo já entendeu isso. Aquele, pois, que pensa, depende de mim, cuidar de mim também. Interessante, irmãs, que muitas vezes nós queremos cuidar da vida do outro. Queremos apontar o pecado do outro, queremos apontar a deficiência do outro, mas o texto diz cuidem para que ninguém, ou seja, eu estou incluída nesse cuidado sobre a minha vida também. Certo? Eu preciso cuidar de mim diante do Senhor, de como eu tenho andado, de como eu tenho me comportado, de como eu tenho me apresentado a Deus. Depende de mim e de você. Aquele, pois, que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Você precisa de cuidar de você mesmo. Diz amém aí. Você precisa cuidar de você. Você, muitas vezes, pode estar aqui, como está escrito em 1 Coríntios 10, 12. Paulo diz assim, quando ele vem falando dos pecados que impediram o povo de entrar em Canaã, mas ele no final diz assim, mas aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu falei de todos esses pecados aí, mas você, cuide para que você não caia. Você pode cuidar de você mesmo sujeitando-se a Deus. Você pode cuidar de você mesmo examinando-se a si mesmo. A palavra de Deus diz assim, examine-se, pois, o homem a si. Não é para você examinar o seu irmão. Eu às vezes, gosto de contar isso. Às vezes, no momento da ceia, esse texto é lido, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você precisa se auto-examinar. Você precisa se provar, pedir ao Senhor para provar você. E porque quem come e bebe, e sem se auto-examinar, come e bebe para a sua própria condenação. Então, depende de mim. Eu preciso cuidar de mim. Na verdade, eu preciso cuidar de mim para depois cuidar do outro. Cuidemos uns dos outros, ajudem-se uns aos outros nas suas dificuldades e, dessa maneira, estarão obedecendo à lei de Cristo. Sabe algo que eu penso quando eu penso em cuidado com o irmão? Eu preciso dar a chance do meu irmão, preste atenção nisso, para que ele saiba que alguma coisa pode estar errada no nosso relacionamento. Deixa eu melhorar isso. Se você acha que existe alguma coisa de errada no seu relacionamento com o seu irmão, você precisa dizer isso para ele. Você precisa dar a chance a ele de acertar essa questão e essa situação. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes, irmãs, você está aborrecido com alguém e essa pessoa sequer sabe que você está aborrecido com ela? Já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós não damos a chance, e isso é cuidado com o outro. Você deixar
que o outro tenha a chance de se consertar. O outro importa, em nome de Jesus, o outro importa. Cuidem para que não haja raiz de amargura, para que ninguém se exclua. Ninguém pode ficar de fora. Amém? Ninguém pode ficar de fora. Ninguém pode ficar excluído, ninguém pode ficar isolado, ninguém pode ficar à parte daquilo que Deus está fazendo. Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Já parou para pensar do que é uma pessoa excluída da graça de Deus? Porque pela graça nós somos... Isso não vem de nós, isso é o quê? Dom de Deus. Você começa a pensar aqui comigo no fluxo da graça de Deus que ela tem na nossa vida. É graça sobre graça. Pela graça eu não recebo o que eu mereço. Pela graça eu recebo aquilo que eu não deveria receber. Eu não deveria receber a salvação. Eu não deveria receber o favor de Deus todos os dias. O fluxo da graça, ele precisa estar livremente fluindo na minha e na tua vida. Eu não posso deixar que ninguém se exclua. Porque quando alguém se exclui da graça, preste atenção, isso afeta todo o corpo. O fluxo da graça, ele precisa estar em livre circulação na vida, nas nossas vidas e na vida de quem está junto conosco. Eu não posso deixar o outro ficar fora do fluxo da graça de Deus. Se existe uma consequência de ter raiz de amargura na nossa vida, isso se transforma, isso se traduz em perturbação, contaminação. Porque a palavra diz que essa raiz, ela pode contaminar a muitos outros. Na verdade, essa palavra de raiz de amargura, ela, no original, ela significa que essa raiz de amargura que brota na minha e na tua vida, interrompe o fluxo da graça e ela contamina quem está por perto. E no original, essa amargura não é simplesmente uma coisa amarga, uma coisa ruim de você provar, mas é um veneno, ou seja, a raiz de amargura, ela mata, ela acaba, ela gera morte. E há uma outra coisa muito importante que nós precisamos saber, que todas as vezes que eu permito com que o fluxo da graça seja interrompido, eu estou dando vantagem a Satanás. 2 Coríntios 2,10 diz assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Fala aqui comigo. Você gostaria, em sã consciência, em algum momento da sua vida, dar vantagem a Satanás, ao inimigo das nossas almas? Eu preciso entender o quanto isso é poderoso e operoso na vida da igreja. Márcia, identifiquei, tem raiz de amargura na minha vida. Márcia, eu não quero contaminar a igreja. Márcia, eu não quero trazer e gerar morte. Márcia, eu não quero sair porque eu não recebi amor. Márcia, eu não quero sair porque eu não entendi o que a palavra diz. Então, o que fazer se essa raiz de amargura estiver aí plantada no nosso coração? A primeira coisa que eu preciso fazer é tirar tudo que alimenta essa raiz e tudo que fortalece essa raiz. E uma das maneiras mais poderosas de nós aniquilarmos essa raiz é perdoar. O perdão, ele faz com que esse fluxo da graça, ele gere novamente. Eu preciso perdoar tudo aquilo que me levou a ter essa raiz de amargura na minha vida. Eu não posso. Como que eu aniquilo essa raiz de amargura? Eu não posso cultivar as feridas que foram feitas em mim. Sabe, irmão, você diz que perdoou muitas vezes, mas você conta essa história como se tivesse sido hoje. Cristina Mel, quando foi que você chamou o pastor Sebastião de Napoleão? Você falou 20 anos, foi isso? Irmã, eu pensei que tivesse sido assim, muito, muito rápido, assim, tivesse pouco tempo. Parecia uma história bem presente, sabe? Engraçado que a gente marca, a gente acaba guardando no coração algumas histórias e que nós não deveríamos mais nos valer dela. Parece que nós gostamos de murmurar, parece que nós gostamos de nos fazer coitados. Irmão, se tem uma coisa que o salvo em Cristo Jesus não é
é coitado. Diga amém por isso. Você não é coitado, não é coitada. Você é salvo, você é redimido, você é lavado, você é objeto da graça e da misericórdia de Deus. E se essa raiz de amargura estiver aí, não cultive essas feridas. Ai, não me deixaram cantar, não me deixaram pregar, não me deram oportunidade, não me viram, me esqueceram. E aí, isso vai ter o poder de excluir você da graça de Deus? Algo tão humano, tão passageiro, pode tirar você de sentir algo eterno, algo gracioso, algo que você não recebe de nenhuma fonte dessa terra. Eu não posso deixar, eu não posso cultivar feridas. Sabe, tem grupos que nós nos encaixamos melhor, é ou não é verdade? Às vezes nós somos pé, queremos ser mão. Irmã, se ali não deu, ore ao Senhor e peça ao Senhor onde é que você vai servir melhor a Ele. Diga amém por isso, irmã. Às vezes nós queremos aquilo, mas não é aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Eu não posso cultivar feridas. Márcia, mas eu fui traída. Vou dizer para você uma coisa. Alguém aqui nunca foi traído? Eu vejo às vezes crianças, adolescentes, que são traídos por colegas na escola. Cada um está numa fase, certo? Aquela traição para aquela criança é importante. Dói, machuca. Assim como uma traição que você sofre de alguém que você ama com a idade que você está. A gente não pode desprezar a dor do outro, certo? Mas de verdade, alguém aqui nunca passou por uma traição? Alguém aqui nunca foi rejeitado? Alguém aqui sempre teve todas as oportunidades da vida? Márcia, riram de mim. Irmãos, já riram tanto de mim também. Mas eu nunca deixei de fazer aquilo que eu sabia que era propósito e sonho de Deus para a minha vida. Vou contar para você que a primeira vez que eu fui estacionar um carro, irmãos, pensem aquela vaga bem fácil. Aquela assim que você entra de frente, ó, que não tem nenhum carro do lado nem do outro, é só você virar e pá. Irmãs, fui no supermercado, estava aprendendo a dirigir. Aí antes, vai sozinha para aprender a dirigir. Meu marido sempre me incentivou, glória a Deus por isso, a sempre crescer em tudo. E aí fui eu, toda metida, né? Fui lá. Meu pai nunca me deixou dirigir nem ter carro, só os irmãos mais novos, né? Dá glória a Deus, Renan. É bom ser irmão. Gente, é bom ser irmão caçula, né? Mas cada um na sua hora. Glória a Deus. Aí, mas meu pai foi uma bênção na nossa vida em todas as outras coisas. E eu era a filha preferida, Renan. Desculpa, você sabe disso. Eu não tive carro, mas não era um bem material que me fazia me sentir menos, sabe? E aí casei antes, falou, não, vamos comprar carro zero aqui, vai lá, estaciona. Eu falei, glória a Deus, vou, né? Toda metida. Gente, cheguei, eu não conseguia estacionar de jeito nenhum. Eu ia, voltava. E aí, quando eu olhei, tinham dois irmãos, eram dois irmãos, depois que eu descobri que eram irmãos. Mas eles desceram do carro para rir de mim. Pense, você aprendendo a dirigir, numa vaga mais fácil do planeta. Irmãs, eu entrei no carro de volta e falei, também não vou comprar mais nada. Eu vou embora para casa. Ele riu de mim. E depois eu cheguei na igreja, adivinha quem eu encontrei lá? Os irmãos. Eu falei, Anderson, você não vai acreditar. Aqueles dois que riram de mim. Irmão, você está vendo como a sua atitude como crente, ela tem efeito em mínimas coisas que você faz? E aí, quando eu cheguei a casa, falei, antes não comprei nada, porque dois homens maravilhosos, né? Que ficaram rindo de mim. Aí Anderson falou assim, o quê? Você pensou que ele foi lá comigo no mercado, gente? Entra no carro e vai de novo, porque você vai superar isso. E foi assim que ele fez e assim que eu superei. Então, olha só. Se você se sentir rejeitado em alguma coisa, não desista. Não deixe raiz de amargura criar no seu coração. Sabe, riram de Jesus. Lembra como riram de Jesus? Eu sei que você se lembra de uma oportunidade em que riram de Jesus. Jesus, ele foi à casa de Jairo. Jairo, Renan? Ele está fazendo assim, mas ele nem sabe o que eu vou falar. Porque ele foi uma das primeiras pessoas que me chamou a atenção para esse texto há muitos anos. E aí Jesus, ele vai, e aí o pessoal chega lá, a menina já morreu. E eles disseram, entre eles, e eles começam a rir de Jesus. Já reparou esse texto? Gente, se já riram de Jesus, não vão rir da gente?
Vão rir. Mas isso não pode paralisar, não pode magoar você e não pode abrir uma ferida na tua vida. Deus é mais. Ah, Márcia, mas você, sabe, estão fazendo bullying comigo, a minha autoestima, irmão. Deus ergueu você nesse tempo em que as pessoas estão clamando por referências na terra. Não se esqueça disso. Jesus foi traído, Jesus foi abandonado, Jesus tinha um amigo, olha, eu vou dizer para você, Jesus tinha um amigo que era o cara que estava sempre à frente de tudo. Ele dizia, estou contigo, Jesus. Pode todo mundo aqui te abandonar, mas eu não te abandono. Interessante que os outros também disseram a mesma coisa e foi todo mundo numa leva só, não é verdade? Mas Jesus, ele procura esse discípulo, Pedro, e ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus não desistiu de Pedro, Jesus não desiste de mim e de você. Não deu direito aos outros de controlar as suas emoções. Não dê direito à mentira para governar a sua vida. Deixa Jesus curar todas as suas feridas. A segunda coisa que eu e você devemos fazer, se tiver raiz de amargura na nossa vida, é arrancar essa raiz. Você pode repetir essa palavra, arrancar? É confortável arrancar algo de dentro de nós? Pode ser bem doloroso, sabe? Porque muitas vezes essa raiz já está tão profunda, ela já faz parte da nossa história, parte da nossa vida. Às vezes nos conhecem por aquela situação, mas eu e você precisamos dar espaço ao Espírito Santo de Deus. Eu preciso arrancar essa raiz, sabe como? Negando-me a mim mesma. Sabe como? Declarar todos os dias, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu. Essa história não mais vai fazer parte da minha vida. Não vão mais olhar para mim e dizer amargurado, amargurada. Porque eu recebo hoje a cura de Deus para a minha vida. E eu não quero mais ser conhecido e conhecida assim. Toda amargura, toda cólera, todo tumulto, toda blasfêmia, toda malícia, seja tirado de dentre vós, diz o Senhor. Sabe o que o Senhor está falando nessa noite? Arranca essa raiz, mata essa raiz, aniquila, deixa eu ser o teu Deus. Não é porque agem assim com você, com desprezo, traição, não é porque você tem decepção, que você precisa cultivar isso na tua vida. Eu preciso entender que Ele já levou sobre si todas as nossas dores. E por suas enfermidades, eu e você já fomos sarados. E mais, eu não vou contaminar mais ninguém. Eu não vou gerar morte no ambiente que eu estou. Eu vou trazer vida, e vida em plenitude, porque eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, nova criação eu sou. Não tem espaço para raiz de amargura, não tem espaço para pecado, não tem espaço para lamúria, não tem espaço para murmuração, não tem espaço para grosseria, não tem espaço para blasfêmia. Deus é o primeiro lugar na minha vida. Eu quero arrancar essa noite, Márcia, eu quero tirar em nome de Jesus tudo aquilo que me torna uma pessoa não parecida com Cristo. Eu quero deixar de lado, sabe, eu não quero mais contar. Ai, mas você não sabe o que fizeram comigo. Eu quero dizer, você sabe o que Jesus fez por mim? Não importa o que fizeram, mas você sabe o que Jesus fez por você? Ele levou sobre si. A palavra diz assim, olha, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se você parar de contar a sua história triste e começar a contar a história da redenção, a história da salvação, a história de vida que é gerada através dele, tudo à sua volta vai mudar. Márcia, se não mudar, Deus vai fortalecer você. Mas você não vai ser mais aquele que está fazendo contaminação e fazendo com que o outro se sinta diminuído pelas suas atitudes. Márcia, se não mudar, Deus é mais. E Ele vai honrar você.
Sujeitai-vos, queridos, debaixo da potente mão de Deus, e no tempo oportuno, Ele vai te exaltar. Sujeitai-vos. Se quando eu tiro Deus da minha vida, eu estou sujeita à raiz de amargura, quando eu me sujeito a Ele, a cura vem, a libertação vem, as raízes saem. Eu quero orar quanto a isso. Hoje é dia de arrancar. Hoje é dia de esforço. Esforcem-se. Esforcem-se. Sejam fortes e corajosos no Senhor. Esforcem-se para viver em paz com todos. O problema é que eu e você ouvimos essa palavra aqui. E nós vamos para a nossa casa. E nós continuamos com relacionamentos quebrados, danificados, dilacerados. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Você já ouviu assim, já esteve em um ambiente perturbado? Já esteve num ambiente que você chega e fala assim, pesado? Mas quando Jesus Cristo entra, tudo à volta se transforma. A unção vem, a vida vem, através da vida que Ele fez em você. Eu queria orar contigo que quer arrancar toda a raiz de amargura da tua vida. Eu queria orar com você que gostaria de ser realmente liberto de todos os traumas do passado, que gostaria de colocar mesmo o Senhor como primeiro lugar na tua vida. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas como eu faço para colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? Se você falar, Senhor, me ensina a te buscar em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu sou levada a isso pela palavra de Deus. E o Senhor quer, nessa noite, arrancar tudo que não combina com Ele da nossa vida em nome de Jesus. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Eu queria que você orasse por você mesma, por você mesmo. Eu queria que você se autoexaminasse. A palavra diz, examine-se, cuide, esforça-te. Senhor, limpa, abre os nossos olhos, Deus. Como nós somos tendenciosos a olhar o cisco no outro, não vemos aquilo que nos impede, Senhor, a atrapalhar mesmo a nossa visão. Abre os nossos olhos, Deus. Nos ajuda a ver com olhos da fé. Nos ajuda a entender, Deus, que o Senhor não nos chamou para a morte, nem gerar morte, mas o Senhor nos chamou para gerar vida onde quer que nós estivéssemos. Arranca, Deus, arranca angústia, arranca, Deus, toda enfermidade, arranja toda blasfêmia, grosseria, gritaria. Senhor, enxerta em nós o espírito humilde. O Senhor manda aprendermos do Senhor que é manso e humilde de coração. Tenha misericórdia das nossas vidas, Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque no Senhor há cura. Nós te agradecemos porque no Senhor há libertação. Nós te agradecemos porque o sonho do Senhor e os planos do Senhor são muito mais altos que os nossos. Cura a tua igreja. Cura a minha vida. Me ajuda a cuidar, Deus. Me ajuda, Senhor, a me esforçar. Deus, que cada um tenha um olhar de graça sobre a vida do seu irmão. Arranca, Deus, o olhar de soberba. Arranca o olhar da crítica. Arranca o olhar daquele que você não serve. Deus, vai arrancando, Pai. E vá curando a tua igreja. Passeia no nosso meio, Senhor. Passeia, Deus. Nós te adoramos. Nós queremos ser gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nessa noite, nesse lugar.